Olá, a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo esteja com todos vocês, amém? Meu nome é Hudson Nunes, hoje estou na coordenação arquidiocesana do Ministério de Comunicação Social. Bom, nesse quinto vídeo da formação de comunicação social, nós vamos falar sobre as bases do comunicador, o que ele precisa para ele atuar no Ministério de Comunicação. Ele precisa de 4 bases. Ele precisa ter formação cristã, católica, ele precisa ter formação humana, precisa ter formação técnica e espiritualidade. Vou passar rapidamente falando sobre cada um. Formação cristã católica, ele precisa conhecer como acontece, o que acontece dentro da Igreja Católica, como que é correlacionado a nossa devoção aos santos, a Virgem Maria, a nossa adoração à Santíssima Trindade. Ele precisa conhecer um pouco mais a Igreja sobre tradição, magistério e a Sagrada Escritura. Ele precisa também ter um aprofundamento nos querigmas, que a gente pega, né, a gente aprende, a gente absorve no seminário de vida, em experiência de oração, no aprofundamento de dons e carismas, na formação do Paulo Apóstolo, que é a formação permanente, né? Então ele precisa ter essa base para que ele possa estar atuante na comunicação. Não convidar outras pessoas, mesmo que eles tenham um grande talento, eles devem ser profissionalíssimos naquilo que eles fazem. Pode ser até de outra religião. Trazer para a comunicação? Não. Ele precisa ter uma base católica para eles atuarem no ministério. Segundo, a formação humana, né? Ele precisa conhecer a si mesmo, ele precisa buscar esse aperfeiçoamento, ele precisa trabalhar a sua afetividade e sexualidade, ele precisa saber como está a sua saúde, como que está a sua alimentação, qualidade de vida, como está a sua vida de oração, como que está indo o seu lado profissional dentro da empresa. Tudo isso precisa ser visto, se está seguindo a vocação que ele está exercendo, né? As vocações. Então, tudo isso ele precisa trabalhar em seu interior, porque se uma coisa estiver em desequilíbrio, ele não é ele vai ser um servo desequilibrado, cheio de dúvidas, entendeu? O terceiro tipo de formação que o comunicador precisa é a formação técnica. O comunicador, ele não necessariamente, quando ele é chamado a servir no ministério, ele não necessariamente precisa saber mexer nas ferramentas, mas ele precisa estar com o coração aberto, querer aprender a usar as ferramentas. Então ele pode ser um excelente fotógrafo, mas não sabe mexer com rede social. Então ele precisa querer aprender a mexer com rede social, entende? Então ele precisa estar aberto para aprender a mexer nessas plataformas tecnológicas. E o quarto e último, ele precisa ter a espiritualidade do movimento, da renovação carismática. Ele precisa beber desta água que desce, dessa fonte da água viva, né? Que a gente, em oração comunitária, em nossos grupos de oração, em oração pessoal também, né? Ele precisa ter essa vida, ele precisa ter essa espiritualidade. E geralmente o comunicador, ele não bebe tanto da graça porque ele está em serviço no grupo de oração. Então, é interessante as lideranças estar promovendo aí formações da comunicação para que possa revezar um comunicador com o outro no seu grupo de oração, para que enquanto um está trabalhando, o outro está bebendo da graça. Entendeu como funciona? Então, essas são as 4 bases para o comunicador servir no grupo de oração. E temos também 3 tópicos que ele precisa, no seu ministério, correlacionar. Porque se estiver faltando um desses 3, o ministério dele é incompleto. Então ele precisa ter técnica, ele precisa ter unção, ele precisa ter experiência. Tá? Ele precisa se correlacionar. Não sei se vocês conseguem ver aqui, na apostila que eu estou trabalhando, o pessoal da renovação carismática conseguiram correlacionar esses 3. Ó. Os 3 foram correlacionados, né?
E eu posso até contar uma historinha como isso funciona. Vamos falar sobre Davi, por exemplo. Davi, enfrentou Golias. Davi estava preparado para enfrentar Golias? Sim? Não? Na verdade, a resposta é depende. Por quê? Se vocês conhecem a palavra, vocês podem perceber que Saul emprestou, né, a armadura, o escudo e a espada dele, na qual o Davi não conseguia nem levantar a espada. O Davi, ele não estava preparado para usar aquele tipo de armadura, de ferramenta, de espada, né, de arma. Ele não estava preparado. Então o que ele fez? Ele abandonou tudo isso aí e usou a funda com as 5 pedrinhas. Usando a funda com as 5 pedrinhas, ele estava preparado? Estava. Né? Ele tinha técnica, ele sabia como usa. Então ele sabia como usa. Ele tem experiência sobre usar essa ferramenta? Tem, porque ele era pastor e ele afugentava os ursos, os leões, os lobos das suas ovelhas. Então ele afugentava, ele atacava usando a funda. Então ele tinha experiência porque ele sabia pastorear, aquele rebanho usando essa funda. E ele tinha a técnica porque ele sabia como usa aquela tipo de arma, né? Agora, simplesmente ele saber como ter essa experiência e saber como usa, seria o suficiente para derrotar Golias? Não. Golias tem um pouco mais de 3 metros, segundo alguns exegetas, né? E aquela pedrinha não derrubaria Golias. Então, quando ele jogou aquela funda e acertou Golias, quando a pedrinha saiu dele e derrubou Golias, aquilo ali foi a unção. Davi, ele é um homem ungido por Deus. A pedrinha não tem força suficiente para derrubar Golias, mas quando ele gira essa pedrinha e solta, a unção de Deus que estava em Davi faz com que essa pedra ganhe força suficiente para acertar Golias e derrubá-lo no chão. Está entendendo como funciona a unção? Incrementado isso aí. Sem a unção, a experiência e a técnica acaba se tornando ativismo. A pessoa, ela não vai aguentar, ela vai se desanimar e ela vai sair. Ela vai parar de trabalhar com a comunicação. Mas quando a pessoa é ungida por Deus, ela tem ânimo, ela vai trabalhar com mais alegria e tudo que ela vai fazer vai ter um dedo de Deus, porque é Deus que está agindo por meio daquela pessoa. Tá entendendo? Pois então. Então, vou ficar por aqui. No próximo vídeo, na próxima semana, eu vou liberar mais um vídeo da formação da comunicação. Fique com Deus, um abraço, tchau!